Bom dia, gente. Um bom domingo para todos. Que Deus abençoe a todos. Então, mais um domingo aqui para levar a palavra de Deus para suas vidas, para as nossas vidas, né? E agradecer mais um domingo na presença de Deus, mais um domingo que Ele nos proporcionou. Isso é muito importante, né? Nas nossas vidas, ter uma crença, né? Ter uma linha de pensamento. Isso é muito importante. E hoje eu vou falar de um assunto de salvação, né? Muitos buscam a salvação, querem a salvação e muitas vezes está meio confuso nessa procura. Então hoje a gente vai falar aqui sobre no que acreditar ou em quem acreditar, mas eu prefiro falar no que acreditar, no que você está acreditando. Qual é o seu segmento? Qual é a liderança que você está seguindo? Sabe? Isso é muito importante. Até tem um livro que eu já escrevi, já está em digital na minha página do site, né? Tá no Amazon em livro digital. Você pode adquirir lá, né? Mas o livro em si, livro papel, tá chegando agora. Aí do Brasil para cá, para os Estados Unidos. Eu acho que daqui uns 15 dias vai estar em livro papel na mão aqui. Tá chegando aí. Vai fazer um grande lançamento dele em livro papel. Tá chegando. Isso é o que eu vou falar mais ou menos do assunto. Não é bem o livro, né? Quero falar de salvação através de Jesus, tá? Esse é o caminho. Então a gente vai falar, e nesse livro aí eu falo muita coisa sobre isso, sobre você, no que você pode acreditar. Então ali não tem doutrina, não tem nada, é explicação. Então são quase 180 páginas ali, que você vai se instruir muito ali, sabe? Você vai saber em quem você pode acreditar, sabe? Em quem você está depositando a tua fé, onde você está debruçando a sua fé, sabe? Muitas vezes a gente está com os olhos fechados. Então esse livro mostra muita coisa ali que vai clarear a sua mente, ele vai clarear os seus pensamentos do que é o Evangelho, do que é você seguir a Cristo, sabe? E muitos que não conhecem a Jesus, não conhecem a Deus, através desse livro, se ele puder ler, sabe? Ele vai se instruir muito e vai saber quem é Cristo, quem não é Cristo, quem é Deus, quem não é Deus, sabe? Então tem muitas doutrinas por aí, tem muitos sites, tem muitas coisas na mídia, né? Que fala do mal. Então tem as pessoas que falam do bem. Então você tem que conhecer o bem e o mal, para você saber qual é o caminho. Você não pode ficar só olhando o mal e o bem, você não vê nada. Então tem que ter as duas partes, você tem que saber dos dois lados. Então é isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. E esse livro aí tá mostrando tudo isso aí, sabe? É muito rico em informações lá. Falo de várias denominações desse livro, sabe? Que eu já acabei de falar. A gente usa muito a ética desses livros nas escritas, sabe? Não condena ninguém, não absolve ninguém. Você só fala simplesmente a verdade, a verdade ali dentro, sabe? Então, as pessoas que é indouta ainda, que não conhece Bíblia, não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus, sabe? Então ali tá tudo, tá bem explicadinho ali, são páginas ali super importantes ali que, se você tiver a oportunidade de ler, vai lá, você vai se instruir muito. E o que eu quero falar hoje, o assunto é esse, salvação através de Jesus. Eu vou passar a mensagem de hoje para falar de Jesus. No Antigo Testamento, no Novo a gente já conhece Jesus, mas no Antigo Testamento, o que fala mais, quase todos falam, mas o profeta messiânico do Antigo Testamento é o profeta Isaías. Ele já mencionou Cristo lá atrás, há muitos anos atrás, ele já estava, ele mencionava Cristo, sabe? A gente vai ver umas partes aqui muito tremenda, e tem umas partes aqui que eu vou passar para vocês,
que está no Novo Testamento, aí Apocalipse, está nos evangelhos lá na frente, que falam de Jesus, que falam da vinda dele, o que ele passou. E eu queria compartilhar com você hoje. Olha o que mostra aqui. A gente vai começar por Isaías, no capítulo 9, no versículo 6. Olha o que diz o profeta Isaías da vinda de Cristo. Tem muitas pessoas, porque eu quero passar essa palavra para você, tem muitas pessoas que leu o Novo Testamento, mas isso aqui foi escrito por homens, não sei, claro que foi escrito por homens, não foi escrito por animais nenhum, foi escrito por homens, através do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então, Deus orientou esses profetas para eles escreverem a palavra, escreverem a Bíblia, que até hoje ela é compartilhada, o Novo Testamento com o Antigo. Então, o que eu vou passar para vocês aqui falando de Isaías, que é o profeta messiânico, é aquele que mais falou de Jesus dentro da Bíblia, do Antigo Testamento, foi o profeta Isaías. E aqui a gente vai começar no versículo, no capítulo 9, no versículo 6 de Isaías. Olha o que o profeta Isaías diz, olha: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe aonde que é colocado esse versículo aqui? A comparação não, a testificação dele no Novo Testamento eu vou mostrar para vocês. Eu só vou ler uma passagem rápida no capítulo 9, para vocês verem o que o profeta Isaías fala há 2000 anos lá atrás, antes de Cristo vir. Ele já escreveu isso. E só para vocês verem, um texto que eu escrevi aqui, ó: em tempos de grandes trevas, Deus prometeu enviar uma luz que brilharia sobre todos os que estivessem vivendo sobre a sombra da morte. Ele é, ao mesmo tempo, o conselheiro maravilhoso e o Deus forte. Mensagem de esperança se cumpriu no nascimento de Cristo e o estabelecimento do seu reino eterno. Amém? Então, esse versículo comprova que é Jesus. E no versículo, no capítulo 9, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, olha o que diz aqui, ó. Porque brotará um rebento no trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito da inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza e o Espírito de conhecimento. Sabe onde está esses 7 espíritos aqui? No capítulo 1 de Apocalipse. A gente vai lá dar uma olhada depois. Olha o que diz: a cira seria uma das árvores que derruba no auge de seu poder, que é derrubado no auge de seu poder, mas se levantará novamente Judá, a linhagem real de Davi. Seria como a árvore que foi cortada e reduzida a um trono, mas deste trono um novo rebento nasceria, o Messias. Ele seria maior que a árvore original, que produziria muito mais frutos. O Messias é o cumprimento da promessa de Deus de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Você pode confirmar lá também, está em 2 Samuel, capítulo 7, 16. Então vocês vejam que nesses dois capítulos, no 9 e no 11, o profeta Isaías já fala de Jesus. E eu vou mostrar para vocês aqui, olha onde está esses 7 espíritos que o profeta Isaías comenta no versículo, no capítulo 11 e no capítulo 9, 6
de Isaías. É coisa tremenda. Olha onde está esses 7 espíritos no Novo Testamento, através de João, que escreveu o Apocalipse. Olha onde ela está aqui. Apocalipse, capítulo 1, se você for lá no versículo 4 e 5, olha o que diz aqui, ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e é dado 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Você viu onde que está aqui? Depois você pode confirmar, você vai ler com calma lá. Está no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 4 e 5, quando ele diz aqui, olha, que há de vir e dá dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos aqui, que João fala no Novo Testamento, em Apocalipse, no último livro da Bíblia, está aqui, olha. Conta comigo. O repouso sobre ele, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito conselheiro, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor ao Senhor. 7 espíritos. São os 7 espíritos que Isaías está falando aqui no capítulo 11. E é confirmado lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, os 7 espíritos que Isaías está falando aqui no capítulo 11. Se confirma em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5. Então, só nesse começo aqui, nessa entrada, nessa introdução, amados, podemos ver que Jesus é verdadeiro, Deus é verdadeiro, não tem outro Deus. Esse é o único Deus de salvação. Então, por isso que o profeta Isaías é o profeta messiânico do Antigo Testamento. Alguns falavam de Jesus, da vinda, mas o profeta Isaías foi tremendo. Então, hoje eu recebo muitos e-mails, né? Eu não creio em Deus, eu não acredito em Jesus, eu não acredito na Bíblia, tal, né? Mas você tem que se instruir, porque algumas vezes eu respondo, no diabo você acredita? Ok, então você conhece o mal, mas também tenta conhecer o bem, para você ver aonde que está o erro, por que você está pensando assim. Cara, você tem que ter as duas partes. Se você partir só por um lado, você vai ficar naquele lado da maldade, mal, não existe. Você tem que conhecer o bem para você colocar na balança e falar, opa, pera um pouquinho aí. Que nem muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Claro que foi escrita por homens. Não tem animal nenhum podia escrever a Bíblia, sabe? Mas são homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, homens capacitados para escrever. Então, mas a Bíblia ela é muito comparativa. Não é problema de ser comparativo ou não. O que a gente está passando, veja bem, o que o profeta Isaías está falando de Jesus aqui, no Velho Testamento, está se cumprindo lá na frente, 1.000, 2.000, 3.000 anos lá para frente, está se cumprindo tudo, e até hoje se cumpre as escrituras. Muitas profecias, eu falo muito de profecias no meu canal no YouTube, tem muitas palestras ali, tem uma ministração dividida em 3 vídeos para você entender melhor. Então é isso que a gente tenta passar para o povo. Tem muitas pessoas indoutas ainda que não conhecem a Cristo, não conhecem Deus, não confia em Deus, não confia em Jesus, sabe? Acham que Jesus foi mais um profeta que veio. Não foi profeta não. Foi o último sacerdote que foi enviado por Deus. Porque os do Antigo Testamento vieram e morreram todos. Não tem um vivo que ressuscitou, que está vivo. Então o último sacerdote que veio, que derramou sangue por nós, foi Jesus. Esse foi o último sacerdote. Depois de Jesus não houve mais ninguém.
E não teve uma expiação pelo pecado, não tinha que matar, na época lá do Antigo Testamento, matava animais para cobrir o seu pecado. Jesus veio e acabou com isso, sabe? Você não tem que mais sacrificar nada. Então o que é sacrificado de hoje, que há muita sacrificação de animais, que continua essas coisas, você pode ter certeza. Eu falo com experiência e conhecimento, sabe? Não é de Deus isso. Não adianta que não é de Deus. Deus é verdadeiro. Se Ele já enviou Jesus para nos tirar do pecado, nos livrar do pecado e tirar todos os nossos pecados e levar com Ele, então acabou. E não tem mais isso de derramamento de sangue. O último sangue derramado pelas nossas vidas foi Jesus. E através dele que é a salvação. Então o que o profeta Isaías fala aqui é sobre Jesus. E se a gente andar um pouquinho mais, vamos aqui no capítulo, estamos em Isaías ainda, aqui no capítulo 53 de Isaías, você vai ficar pasmo, se você já leu o capítulo 53 de Isaías, aqui, lá ele fala claramente, o 7 espírito está lá no 1 Coríntios, no 1 de Apocalipse. Olha no capítulo, depois você lê com calma, eu vou ler alguns versículos, depois você lê com calma em casa aí. No capítulo 53, aqui é declarado Jesus, aqui é declarado. Olha o que ele diz no capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, formosura. E olhando para ele, nenhuma beleza víamos que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram caso dele, algum. Verdadeiramente, ele se tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou ler mais um pouquinho, só para dar um break aqui, uma parada. Você acha que não está falando de Jesus aqui? Se você pegar o evangelho dos 4 evangelistas, fala dele. Se você pegar as cartas de Paulo, fala claramente dessas pisaduras. Os quatro evangelhos da Bíblia fala da crucificação, fala do que ele passou. Olha que o profeta Isaías está falando lá muitos anos atrás o que ia acontecer e quem viria para a salvação das nossas vidas. Se hoje nós somos salvos, você é salvo, graças a Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz pelas nossas vidas, porque não tinha outro. Quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, não é que ele estava com medo, sabe? E como ele fala aqui em cima, ele sentiu dor, sabe? Não é porque ele era Deus, e já falei para vocês também, Jesus não foi 50% homem, 50% Deus, porque senão ele não seria perfeito. Ele foi 100% homem e 100% Deus. As dores que aqui fala, que ele sentiu dores, tudo que ele passou ele sentiu. Então hoje ele sabe a dor que a gente tem na alma, ele sabe a dor que a gente tem no corpo, ele sabe tudo, porque ele passou por isso. Ele foi cuspido, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi cortado tudo, sabe? Derramaram o sangue dele todo. Quer dizer, então ele sabe de todas as dores que nós temos hoje. E ele sabe a nossa capacidade e até onde a gente pode conseguir se segurar sem pecado, sem nada. E ele sabe.
E a Bíblia diz que ele dá o escape na hora que ele vê que você não vai aguentar mais, que já está no limite, ele te dá o escape para você não pecar, para você não sair do caminho dele. Tá? Muitas vezes saímos da presença dele, partimos para outros caminhos, mas a volta você pode ter certeza, é você que faz essa volta, sabe? Deus te mostra todos os caminhos, Deus prepara o seu caminho, amém? Vamos continuar aqui, ó. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossas iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Eu vou ler até aqui, depois você lê o resto do texto aí. É muito rico. Esse aqui fala abertamente de tudo que você sabe, de tudo que nós sabemos da crucificação de Cristo. Esses versículos aqui falam claramente lá atrás em Isaías, o que viria para a nossa salvação. É o que ele fala no capítulo 9, no capítulo 11 e aqui no capítulo 53. Ele fala abertamente de Jesus. Amém? Eu espero que você esteja entendendo aonde a gente quer chegar com essa ministração. A salvação somente através de Jesus. Amém? E eu queria ler para vocês aqui aonde está essa salvação dentro da Bíblia. Em Isaías mesmo, que a gente leu lá, o profeta Isaías e foi tremendo na evangelização para o Novo Testamento. Ele poderia até ter sido o último livro do Antigo Testamento, mas não foi. Isaías capítulo 45, 22, diz assim, olha: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E em Mateus, no capítulo 1, 21, diz assim, olha: ele e ela dará à luz a um filho, ele lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, o que o Mateus está falando aqui é o que Isaías estava falando lá atrás, sabe? O sangue de Jesus foi derramado por um Novo Testamento, não para a gente abolir o Velho Testamento. O Velho Testamento é uma história que completa o Novo Testamento. Porque se só existisse o Novo Testamento, aí sim você ia desacreditar. Ah, não existe Deus, não existe Jesus, foi só um profeta. Mas está lá o Antigo Testamento que confirma tudo que tem no Novo Testamento. Então todos os profetas daquela época que escreveu, o Novo Testamento, de todos os novos da era de Jesus, confirmou, foi confirmado, não foi copiado, foi confirmado o que os profetas lá atrás falaram de Jesus. Que se você ler também, tem o profeta Zacarias já fala, Malaquias também já fala. Então, muitos profetas, mas foi colocado profeta messiânico para Isaías, que ele fala tremendamente de Jesus, né? E aqui em Lucas, no capítulo 19,
porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estavam perdidos. Em João capítulo 3, no versículo 14 e 17, diz assim, olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele mesmo fala várias vezes, ele não veio para condenar, para julgar ninguém. Sabe? Ele veio para nos salvar, para nos tirar dos pecados, para nos passar a salvação. Muitos naquela época não acreditaram em Jesus, chegaram até a crucificá-lo, que não confiou nele, não acreditou que era o Filho de Deus. E todos os milagres que ele fez não foi suficiente para muitos lá, sabe? Não foi suficiente. Sabe? Se a gente for escrever um livro sobre a vida de Jesus, não cabe em livro humano. Não tem como você escrever um livro humano. É que eu comentei com vocês, esse último que eu escrevi, No Que Acreditar, que hoje faz mais ou menos essas mensagens aqui, no que acreditar, no que você está acreditando hoje, sabe? Em quem você está seguindo, em quem você está debruçando a sua fé, sabe? Então é o que o profeta Isaías fala, e aqui os apóstolos de Cristo, os profetas do Novo Testamento falam nas confirmações. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, temos que dar graças a Deus. Depois a gente vai ler no capítulo 45 de Isaías também, o que Deus fala. Você que acredita que o bem e o mal, só o bem que é de Deus, o mal não é de Deus. Ele te faz para te provar. Nós vamos ler lá depois, tá? Em Romanos, capítulo 5 e 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Está em Romanos 5:8. E para praticamente finalizar, essa parte que eu estou falando para vocês é parte da salvação. Esses versículos são parte de salvação. É tudo através de Jesus. Em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a única salvação, ela vem através de Jesus. Você pode procurar todos os meios, mas se não tiver Jesus, não adianta. O caminho do céu está fechado para quem não crê em Deus, para quem não crê em Jesus, para quem não crê no Evangelho de Cristo. Isso é bíblico, sabe? São as palavras fortes que de vez em quando eu falo para vocês, mas é isso, é a verdade, é bíblico. Ah, mas eu não acredito na Bíblia, não acredito em Deus, não acredito em Jesus. Ok, isso é problema seu se você não acredita. Só que você devia se instruir, você devia ler livros, ler Bíblia, sabe? Entra, porque não adianta você procurar só coisas ruins. Procura coisas boas, para você conciliar os dois lados. Isso é muito importante. Sabe? Você não pode ficar só vendo coisas ruins. Tem que ver coisas boas. Quer dizer, se você acredita nas coisas ruins, que seria o caminho da maldade, o caminho do diabo, de Satanás, vai ler sobre Jesus, vai ler sobre Deus. Então eu fico assim, em muitos e-mails que eu recebo, as pessoas falam nesse nível. Ah, mas no diabo eu acredito. Pensa aí, se você acredita no diabo, por que você não acredita em Deus? Você leu aonde que diabo é verdadeiro?
sabe? Onde você leu que o diabo é verdadeiro, que Satanás é verdadeiro, que o mal existe? Você leu em algum lugar, não leu? Ah, eu li. Ou então vai ver o lado de Cristo, vai ver o lado de Deus, sabe? Que ali é que está a salvação. O diabo não vai te salvar, não. O diabo vai te levar assim pro buraco. Entendeu? Salvação é diferente. Salvação é somente através do sangue de Jesus, através do sangue de Cristo. Então, que temos que nos instruir para saber a verdade, é que nem está em João capítulo 8, 32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que Jesus está falando. Vai conhecer a verdade. Essa verdade vai te libertará. O que é você conhecer a verdade? Vai ler Bíblia, sabe? Ah, mas eu não acredito na Bíblia. Lê ela toda que você vai acreditar. Tenho certeza que você vai acreditar. E essas passagens que eu te passei hoje aqui, de Isaías, as 3 passagens mais essa aqui de Isaías 45, olhai para mim e sereis salvo, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. O Deus falando de salvação aqui, o próprio Deus falando lá em Isaías da salvação, sabe? Aí vem os discípulos, vem os apóstolos, e ainda hoje tem pessoas que não acreditam. É uma pena que não acreditam, que o caminho da salvação é um só, é Jesus Cristo. E olha o que diz aqui, vocês viram aqui no capítulo 53, né? Só voltar aqui só um pouquinho aqui, para você ver que Deus é fiel. Olha o que Deus fala no capítulo 45 de Isaías. Sabe que eu estou falando muito de Isaías hoje? Porque ele fala tremendamente de Deus, nos seus 66 capítulos, ele fala tremendamente de Deus, é o que mais fala da vinda de Jesus, da vida de Jesus, é o profeta Isaías, sabe? Ele fala claramente de Jesus. Se você não acreditar nos profetas do Antigo Testamento, não acreditar nos discípulos que vieram, nos profetas do Novo Testamento, nos enviados de Deus do Novo Testamento, aí fica difícil. Aí o caminho da salvação para você está complicado. Olha o que diz aqui no capítulo 45 de Isaías. Olha só, é tremendo esse versículo aqui, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí? Você vai contestar a Deus? O que você vai falar para Deus? Você não tem o que falar. Se instrui. Vamos ler o que significa esse versículo? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aí tem um texto que... Capítulo 7, né? 45, 7. Olha o que ele diz aqui, ó. Deus reina sobre a luz e a treva, sobre os tempos bons e os maus. Nossa vida está permeada por esses 2 tipos de experiência. E ambas são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Quanto os bons tempos chegarem, agradeça a Deus e use de prosperidade para a glória dele. Mas quando vierem os maus tempos, não se queixe, aproveite para perguntar o que pode aprender dessa experiência purificadora, aprimorando-se como servo de Deus. O mal de Deus é bom, gente. Até o mal que ele cria é para você se instruir e aprender. Não é que ele cria o mal para te matar, não. Sabe? Então tem versículos que você lê, uau! Né? Entra nele, faz uma exegese, faz uma hermenêutica do texto. É estudo. Tem muitas pessoas que eu converso e mando e-mails tal pra gente aqui. Mas eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso estudar para conhecer Deus, para conhecer não sei o que, eu não leio, eu não gosto de ler Bíblia, tal. Ok. Só que eu vou dizer uma coisa para você. O estudo é muito importante. Paulo foi um homem super estudado, já falei sobre isso para vocês, foi um homem super estudado.
Até uma vez eu falei num vídeo meu que está no YouTube, que ele falava 9 línguas. Perdão, não é 9 línguas. Os 9 dons. 9 dons. A Bíblia só tem 9 dons. Se você for lá em 1 Coríntios, parece em capítulo 11 ou 12, tá escrito lá, sabe? Ele falava, ele tinha os 9 dons que a Bíblia tem, os 9 dons que Deus permitiu para o homem, os 9 dons o profeta, o apóstolo Paulo tinha. Era um homem estudado. Agora, você fala para mim, mas eu não preciso estudar, não gosto de estudar, não vou ler Bíblia, eu me estudo de outra maneira. Aí você fica indouto. Qualquer pessoa que vai falar com você, você tem que ajoelhar para ele que você não sabe. Paulo escreveu 13 livros. Tem o Hebreus, que foi colocado para ele também, então são 14 livros. Porque Hebreus não tem autor desconhecido. Mas tudo que está escrito em Hebreus, tudo indica que é do apóstolo Paulo também, pelas escritas que está ali, pela finalização, então indicam que é ele. Então a gente coloca como sendo dele, que é desconhecido. Tem muitos textos, tem muitas coisas ali que indicam que foi Paulo que escreveu. Hebreus também, lá no Novo Testamento. Então são 14 livros que esse homem escreveu. E um homem super estudado. Estudou acho que 14 anos com Gamaliel, um doutor da lei lá, um super conhecedor da palavra de Deus, Gamaliel, sabe? Então estudou. Então hoje você fala, eu não preciso estudar. Você tem que estudar. É bom você estudar para ter um entendimento. Porque senão qualquer pessoa vem falar com você de Bíblia, de diabo, de não sei o que, você engole. Você engole porque você não entende. Sabe? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Bíblia, eu não acredito em Jesus, a Bíblia foi o homem que escreveu. Ok, tudo isso, muitas pessoas sabem disso. Só que a hora que você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ler os evangelhos, você vai ver que realmente Deus existe, é literal, Jesus existe, é verdadeiro, sabe? É comprovado dentro da palavra de Deus, porque não tem livro mais lido na face da terra, do planeta, que não é a Bíblia. Sabe? Bilhões de gente lê Bíblia para saber o conhecimento. Agora, se você lê a Bíblia toda, do começo ao fim, e terminar ela e falar, olha, eu não acredito em Deus, I'm sorry, man. O seu caminho não é o céu. Você me desculpa, a Bíblia é clara. Se você não tem Deus, se você não tem Jesus, se você não crê em nada, o caminho do céu, a salvação, que é somente através de Jesus, as portas do céu estão fechadas para você. É duro falar assim? É biblicamente. Mas a salvação está aberta para nós hoje. Hoje é pela graça que você é salvo. Não é pelo seu desempenho, pela sua bondade com os outros. Claro, tudo isso faz parte. Mas você tem que ter um reconhecimento que Deus está na sua vida. Jesus é a sua única salvação. Porque o próprio Paulo escreve que a sua salvação não vem pelas obras. Não, a obra é acompanhada da fé. Sabe? Não adianta você falar, eu faço obra, eu vou para o céu porque eu faço obras, eu faço isso. O rico ia comprar a salvação. Deus é tão perfeito que ele não permite isso. A salvação não vem através de obras, de benefícios que você faz. Ok, isso é computado para você, para os seus dias na terra, para a sua passagem na terra. Isso é bíblico também. É a mesma coisa que aquele versículo. Honrai pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Sabe? Então Deus é perfeito em tudo. Sabe? Deus é perfeito em tudo. E quando ele diz essas passagens, Paulo escreve essas passagens, é para nossa orientação. É para você ver o caminho que você está seguindo. Então, se você acredita em Deus, amém. Se você acredita em Jesus, amém. Se você não acredita, busca o entendimento. Pega essas palavras que foi dita aqui, porque não adianta você ver vídeos para todo lado,
sabe? Correr atrás de internet, correr atrás de tudo e não ter uma instrução verdadeira, sabe? Lê a Bíblia, se orienta com ela, você vai ler a Bíblia, pede para o Espírito Santo de Deus te dar entendimento, abrir a sua mente para você entender. Essa é a busca para a salvação. Essa é a busca para a salvação. Que tem uma passagem do Billy Graham, sabe? Um evangelista americano. Ele fala claramente, ele foi um evangelista super reconhecido aqui nos Estados Unidos, sabe? Morreu, acho que foi ano passado, 99 anos, parece que foi. Sabe? Homem tremendo. E ele mesmo fala, olha, se o seu caminho não é Jesus, se o seu segmento não for Cristo, a sua salvação para o céu, lá está fechado, você não vai entrar lá. Ele foi claro em falar isso. E ele sabia o que ele estava falando, sabe? Hoje, a Bíblia está aqui para todos lerem. Lê se você quer, sabe? Mas a instrução é muito importante para a sua vida, sabe? Começa pelo profeta Isaías aqui, profeta messiânico, sabe? Então, quando Deus fala aqui que ele faz os céus e a terra, e ele é Deus, ele está falando dessa parte. Ele cria, é tudo ele que criou. Sabe? O diabo não criou mal, não. O diabo não criou. Tudo que está, já falei para vocês, tudo que está abaixo da terra é de Deus. Sabe? Quando aquele versículo fala que o mundo jaz do maligno, a pessoa pensa que o mundo é do maligno. Então Deus não é dono do mundo mais, então? E como é que nós fica? Está errado esse versículo aí? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, é as coisas más que estão no mundo. Foi Deus que criou o mal e o bem. Então as coisas más, o diabo se apoderou dela, ficou com ela. Então quem quer seguir ele, segue. Agora, que você tem que entender que existe um outro lado da moeda, que é Deus e que é Jesus, isso você tem que se instruir. Porque o caminho, senão o caminho do céu, na realidade, está fechando as portas para você. Está fechada a porta, porque você não entra lá. Não, a Bíblia diz também lá em 1 Tito, no capítulo 4, parece que é. Capítulo 4, depois eu busco lá para vocês. Que o único intercessor entre Deus e o homem que está no meio é Jesus Cristo. É o único que te dá salvação. Não tem outro que dá salvação. Não há profeta, não há discípulo, não há nenhuma mulher dentro da Bíblia, nenhum homem dentro da Bíblia que te dê salvação. Não existe. A Bíblia é claro, Deus é claro, que só tem um, e é Jesus Cristo. E eu já falei sobre isso também lá em primeira carta de João, no capítulo 4. Se você for lá ler os versículos aí, você fica de cara caída. Porque Deus confirmando tudo que o profeta Isaías está falando, que Paulo fala, que ele fala lá, quem crê no Pai, crê no Filho. Quem tem o Pai, tem o Filho. Quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho. Você tem que ter os dois. Que não adianta você falar, eu creio em Deus, mas não acredito em Cristo. Vai lá na primeira carta de João, antes do Apocalipse, que você vai ver lá. Sabe? Quem tem o Pai, tem o Filho. Porque se você tem Deus, você tem que ter o Filho. Porque Deus enviou o Filho dele para a nossa salvação. Se você acredita em Deus e não acredita em Jesus Cristo, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele fala que ele enviou o seu próprio Filho para a nossa salvação. Então se acredita em Deus, não acredita em Jesus, está chamando Deus de mentiroso, e aí fica complicado, hein? Aí fica complicado. Porque Deus não é mentiroso. Olha o que ele diz aqui também. Porque assim diz o Senhor, Deus, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Amados, Deus não só, não há Deus, não há outro Deus. Quando a Bíblia fala em deuses, são deuses estranhos, que Deus não aprova, sabe? Deus não aprova esses deuses. É um Deus ciumento, ele te ama, sabe? Ele quer você, ele não divide. A Bíblia diz em
em Isaías também, que a glória dele ele não divide com ninguém. Ele diz, eu sou Deus, eu sou o único Deus, e antes de mim não houve, e além de mim não haverá, eu sou o único Deus. Ponto final. Quer dizer, então você crê em Deus, em crer em Jesus, é uma opção sua, mas procure conhecer Deus, procure conhecer Jesus. Essas passagens que a gente ministrou hoje aqui é para salvação, é palavra da salvação em Cristo, porque qualquer líder que for pregar Jesus e colocar uma outra pessoa, coisa que eu acho que você nunca ouviu, uma outra pessoa como intercessor, uma outra pessoa como que dá salvação para a vida eterna, ele está mentindo, porque não há. O único que dá salvação e vida eterna é através da cruz, é através do sangue de Jesus. E não existe outro. Se você tem alguma dúvida do que foi ministrado aqui, pode entrar em contato no próprio Face, ou ter o meu canal no YouTube. Esse vídeo vai ser colocado lá no YouTube. Eu tenho uma página no YouTube com várias ministrações lá. Se você quiser acessar o YouTube, você entra em youtube.com e coloca lá Palavra com Poder ou Edson Terci. Vai abrir a minha página dentro do YouTube, o meu canal. Lá tá várias ministrações lá. Você pode colocar alguma dúvida que você queira, se você quer mais algum ensinamento, ou aqui, ou no próprio Face. A gente tem uma página dentro do Facebook que é livros@.edsonterci. Você entra lá também, livros@.edsonterci. Você vai abrir a página dos livros. Tem mais ou menos umas 3.000 pessoas acessadas lá nessa página. Você pode pedir alguma informação, alguma orientação, se você teve alguma dúvida, quer mais explicação. Mas o que foi passado aqui, amados, de Isaías, do profeta messiânico aqui, 90% essa ministração vem dele, sabe? É muito rico, profeta messiânico. Isaías foi tremendo. Ele nos mostrou a vinda de Jesus. Ele mostra claramente que Jesus é a única salvação, que não há outra salvação. Essa é a única salvação, é Jesus Cristo. E eu agradeço você que ouviu aí a gente teve mais ou menos uns 45 minutos de ministração. Espero que não ficou dúvida que a nossa ministração tocou no seu coração, tá bom? E eu te espero domingo que vem. Domingo que vem, 10h30, a gente está com uma nova ministração. Se você quer ouvir alguma coisa, alguma ministração que você tem dúvida, manda no canal, manda aqui no YouTube mesmo pra gente aqui, no YouTube, aqui nesse live, manda aí o que você quer, alguma dúvida que você tem, se quer que completa mais alguma coisa, passa pra gente aí. Mas eu espero que essa ministração ficou sem dúvida para você. Você que já é um seguidor de Cristo, você que não se instrui, entra, vai ler a Bíblia. Não é que você vai perder tempo, leia, pega aí por dia, sabe? Lê aí 2, 3 capítulos de um livro. Você quer começar a ler a Bíblia? Pega Mateus, o Evangelho de Mateus, ali fala a genealogia de Jesus toda, sabe? Pega Mateus e lê. Aí depois você vai ali em Marcos, você vai em Lucas, você vai em João, que foi aquele discípulo que encostava no ombro de Jesus. Vai lá, é muito rico, os evangelhos é muito rico para você aprender, sabe? Depois você entra nas cartas ali de Paulo, nas cartas de Pedro, sabe? Em Atos dos Apóstolos, ali é muito rico Atos dos Apóstolos, sabe? Se instrui, sabe? A salvação está nas suas mãos. Não deixe escapar essa salvação. Ainda há tempo, sabe? Se você deixar escapar pelas suas mãos e você partir desse mundo sem essa salvação, no dia do julgamento vai ser triste. Você vai ter consciência, eu vou ter consciência. Você que foi pro caminho do inferno, você que foi pro caminho do céu,
sabe, que morreu sem Cristo e morreu com Cristo, nesse dia, já falei sobre essa ministração para vocês, todos vão ressuscitar. Os que morrerem em Cristo e os que não morrerem em Cristo. Fala muito do trono branco. Ali o próprio Deus ali não vai te julgar, você já está julgado. Ele só vai te mandar para o lago de fogo e para a vida eterna. Sabe? Então nessa hora vai ter ranger de dentes ali, porque vai ser... E o julgamento, já falei para vocês, julgamento é sem misericórdia, não tem misericórdia mais. Julgamento é julgamento. Então o próprio Deus fala, o próprio Jesus fala, que no dia do julgamento da vida eterna, diante do trono branco, vai ressuscitar os que morreram sem Cristo, que estão no Hades, né, que é o inferno, e vai ressuscitar também os que morreram com Cristo. Então todos vão se ajoelhar perante Deus. Todos irão se ajoelhar, bons e maus, feiticeiro, líderes, pastores, padres, seja o que for, todos vão se ajoelhar na presença de Deus e vai ver que Ele é poderoso, que Ele é que tem a salvação. Nesse dia todos vão dobrar os seus joelhos e vão ver que é verdadeiro tudo que foi falado aqui embaixo na terra. E aqueles que ouviu e se converteu, amém. Aqueles que ouviu e não acreditou e não se converteu, que nem teve muitos lá no Antigo Testamento que não ouviu Cristo, não quis saber. Cada um foi para o seu caminho aí. Mas no dia todos, desde o Antigo Testamento até o último dia, que vai ser o julgamento do trono branco, todos vão se reunir na presença de Deus. Todos. Não vai ficar um para fora. Sabe? E deve ser. Ali vai ser lago de fogo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, se você conhece o que eu estou falando, você sabe. Lago de fogo é tormento eterno. Salvação eterna é aqueles que vão viver com Cristo eternamente. Eternamente. O resto da vida, esses tempos deixa para Deus. Deus só fala que você vai ter vida eterna com Cristo. E no lago de fogo, que vai ser a segunda morte, depois que você é julgado, você jogou ali a segunda morte, que a Bíblia fala. Não vou entrar nesse detalhe, está lá em Apocalipse também. Essa segunda morte é onde vai estar o diabo, Satanás, o falso profeta, os mentirosos, os adúlteros, vai estar todo tipo de gente, vai estar lá junto, e a Bíblia fala forte sobre isso. Vai estar lá o diabo, os demônios, Satanás, todo esse pessoal e todos os mentirosos, todos que não morreram em Cristo, vai estar lá. Você quer ir para lá? Não. Então direita o seu caminho aí, sabe? Sai dessa vida aí. É difícil uma conversão. Porque eu vou largar. Aí eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Você não vai continuar fazendo, você vai endireitar a sua vida. Quando a Bíblia fala em endireitar a sua vida, você vai endireitar ela. O que é bom você vai guardar, o que é mal que você está fazendo você vai retirando devagarzinho da tua vida, sabe? Você vai administrar a sua vida com Cristo, você não vai largar o mundo. Você vai largar o mundo, como eu já falei, o mundo jaz do maligno, as coisas más do mundo, mas você vai viver eternamente. Quantas mil pessoas que se converteram há 20... Eu me converti há mais ou menos 20 anos atrás. E estou aqui. Como, bebo, me divirto, trabalho, tenho meu carro, tenho minha casa, tenho tudo. Sabe, estou vivendo em Cristo. Vou sair do mundo? Não. Porque o apóstolo Paulo fala, teve alguns lá que falam, meu Deus, eu não quero viver nesse mundo aqui porque é tudo pecado, então eu teria que tirar vocês do mundo. Mas isso não é possível, vocês têm que conviver aí embaixo. O próprio Paulo falou, através de Deus. Quer dizer, então não é porque eu sou bonzinho, eu sou crente, sou evangélico, eu quero ir para o céu. Não, você vai passar aqui, você vai viver aqui na terra. Hein? A hora que chegar a tua hora, você sobe. É isso que o apóstolo Paulo fala. E é isso que a gente tentou passar aqui hoje. Salvação através de Cristo. Tá bom, amados? Espero que essa ministração veio te orientar, te ajudar em algo que é muito importante, amado. A salvação é de graça. Deus não te cobra nada. Jesus não te cobra nada. Ela é livre para você aceitar. Você tem um livre-arbítrio, você tem a sua escolha. Ou você escolhe Deus, Cristo,
e vai para a salvação, para a vida eterna, ou fica no mundo e depois aí no dia do julgamento lá, você vai passar um cortado lá, porque o seu caminho é lá pro lado de lá. Tá bom? Espero que não seja do lado de lá. Espero que seja do lado de Deus, do lado de Cristo, com a vida eterna. Tá bom? Amados, espero que essa ministração ajudou vocês e que Deus abençoe o domingo de vocês. Essa ministração aqui, compartilhe. Põe no seu YouTube, põe no seu canal, compartilhe com as pessoas, sabe? É muito importante isso, não fica para você essa ministração. Compartilha ela, passa. Eu vou colocar ela no YouTube também. Se você entrar lá no YouTube, compartilha ela, passa para as pessoas, passa para um vizinho seu que não crê em Deus, que não acredita em Jesus Cristo. Passa para ele ouvir. Ele vai entrar dentro da Bíblia e ele vai confirmar tudo que foi falado, tudo que foi ministrado aqui. Ele vai comprovar. Puxa, é verdade, está aqui 2000 anos atrás, está confirmado aqui em Apocalipse, está confirmado aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e tal. É verdade, puxa vida, né? A pessoa vai começando a abrir os olhos só dele pegar a Bíblia e começar a tirar dúvidas. Você pode ter certeza. Deus já está entrando na vida dele. Deus já começou a abrir os olhos dele. E o Espírito Santo de Deus vai liberar aí um espírito de conhecimento para ele. Tá bom? Compartilhe isso aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fica na paz. E até domingo que vem. Tá bom? Fica com Deus todos. Um abraço a todos que assistiram. Não dá para ver que vai passando para frente, mas tem muitas pessoas. O Júnior, Antônio, bom domingo, bonita passagem da Bíblia, amém. Fica com Deus, Deus abençoe vocês. E tem um monte de pessoal lá para frente, lá, mas não dá para ver que já passou, tá bom? Mas fica na paz todos e que Deus abençoe e que tenha um excelente domingo aí e que Deus permaneça na vida de vocês, tá bom? Fica com Deus, tchau, tchau.